É isso. Cá estamos mais uma vez. Vamos para nosso dia 55 de leitura da Bíblia, né? Seguimos firmes e fortes. Eu sempre vou estar repetindo. Nosso propósito é ler a Bíblia do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então, sempre vamos estar nessa batalha. Beleza? Hoje nós vamos ler as porções de Levítico, capítulo 15 e uma porção do 16. Marcos, capítulo 7, Salmos, capítulo 40 e Provérbios, continuar com Provérbios, capítulo 10. Vamos lá? Vamos continuar a leitura. Levítico 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se seu corpo o estanca, essa é a sua impureza. Toda cama que se deitar, o que tiver fluxo ficará impura. E tudo sobre o que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo que se havia se assentado, o homem que tem fluxo lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Deixa eu prender isso aqui. É isso. Quem tocar o corpo de quem tem o fluxo lavará suas roupas e se banhará e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa impura, sobre uma pessoa pura, e essa pessoa lavará sua roupa e se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda cela que ele cavalgar, o que tem o fluxo, ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele, ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver puro, serão contados 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o seu corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará duas rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Esse oferecerá um para oferta pelo pecado e outro pelo holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, ganhará todo o seu corpo em água, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuros até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se for fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se estiver assentada, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama que ele se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora o tempo da sua menstruação, ou quando tiver o fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a sua cama sobre o que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama
em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre o que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro, e então o sacerdote oferecerá uma oferta pelo pecado e outra para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo e o que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem a emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquela que tem o fluxo, seja o homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher impura. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando esses chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: Diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei numa nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário: com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, trará as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará seu corpo em água e então porá as vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode do emissário. Para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, e diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode pela oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com que esse sangue, como fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá entrar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar, que está diante do Senhor, e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres no altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e o santificará as impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar ao bode vivo.
porá 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim que o bode levará sobre si todas as iniquidades, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem o soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá suas vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e banhará, banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o holocausto, e o holocausto do povo fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele o que queimar levará as suas roupas, lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Marcos 7, capítulo 1. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram alguns dos discípulos de Jesus que comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando toda a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam para casa, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos e os jarros de metal nas camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando os mandamentos de Deus, vocês guardam tradição humana. E lhes disse ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai dessa pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus disse: então vocês não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque entra no coração dela, mas o estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades e o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos os males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Salmos 40, do 11 ao 17. Não tenham de mim, Senhor, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançam, tantas que me
me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida, retrocedem e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que te amam e os que amam a sua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Provérbios 10, versículos 13 e 14. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Amém? É isso, galera. Mais um dia. Hoje a leitura foi meio complexa, meio difícil, mas mais um dia completo. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe. E amanhã tem mais. Daqui a pouco, hoje eu vou subir o vídeo pro YouTube um pouco mais tarde. Mas daqui a pouco ele vai estar no YouTube. Valeu? Deus abençoe. Um grande abraço.